Boa tarde. Hoje vou um bocadinho em português, assim para que essa mensagem também seja dirigido aos portugueses. Portugueses, eu sei que nesse momento é um momento de julgamento. Há portugueses que reúnem para lutar contra os imigrantes. Há portugueses que falsificam documento para lutar contra o imigrante. Nesse momento, Portugal está em chama. Eu pergunto, aqueles que podem ter coragem de incendiar florestas para ganhar dinheiro, ou para ganhar o terreno, ou para ganhar a eleição, ou para ganhar conhecimento, ou para ganhar trabalho. Essas pessoas são pessoas que têm a mesma mentalidade das pessoas que trabalham na justiça. São as mesmas pessoas criminosos que não vê pelo sofrimento, que não vê pela realidade do mundo de hoje. Eles fazem com uma intenção gravíssima. Eu pergunto, quem dirige a justiça? Quem dirige um país? Quem informa? Qual é a diferença? Uma pessoa que trabalha dentro de tribunal a verbar criminalidade de outras pessoas, nas pessoas que trabalham para ganhar dinheiro, ou para ganhar o terreno, ou para ganhar a eleição. Eu pergunto, qual é a diferença que tem com essas pessoas que andam a incendiar as florestas? Essa mensagem é principalmente dedicada para o primeiro-ministro de Portugal. O homem que nesse momento tem duas pastas na mão. O homem de Portugal que hoje ele tem duas portas para seguir. Ele pode estar do lado das pessoas que criminalizam os inocentes para ganhar dinheiro ou para ganhar o terreno, e do outro lado ele está de lado de um sofrimento de todo dia ver Portugal a incendiar. Cabo-verdianos portugueses, eu sinto isso como se fosse uma vitória. Cabo-verdianos e portugueses, quando eu percebi que Portugal tem juízes, tem advogado, tem investigadores envolvidos na criminalidade, eu pergunto, essas pessoas têm condições de julgar as pessoas que andam a incendiar as florestas? Como é que é possível, nesse momento, eu ver para os portugueses? Como é que vocês vê para um primeiro-ministro que tem uma luta tão forte contra o imigrante, que todos os dias condenam os imigrantes? Um primeiro-ministro, um governo, uns portugueses que todos os dias pensa na criminalizar os imigrantes, na afastar os imigrantes de Portugal, na destruir o direito dos imigrantes, na destruir o próprio direito de criança, direito daqueles que trabalham, daqueles que deixaram para trás, daqueles que são próprios filhos deles. Como é que Portugal hoje pode ver isso? Um Portugal preparado para assassinar, um Portugal preparado para matar os imigrantes, um Portugal preparado para destruir os direitos dos imigrantes. A natureza fala tão alto, a natureza fala para o homem que não percebe isso. Como é que é possível aqueles que tinham arma na mão para matar os imigrantes, aqueles que tinham caneta na mão para assinar para os imigrantes seja condenado, aqueles que destruem direitos das crianças, a natureza fala com elas. A natureza chama a Europa atenção. Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga. Senhor Primeiro-Ministro de Portugal,
Senhor Presidente da República de Portugal, Senhor Procurador-Geral da República de Portugal, Senhor Diretor da Polícia Judiciária de Portugal, senhores juízes, senhores advogados, nesse momento, a natureza estão a fazer a mesma coisa que vocês estão a fazer. Aqueles que estão a incendiar as florestas não tem diferença com o senhor Procurador-Geral da República. Aqueles que estão a meter lume nas florestas é igual a um Procurador-Geral da República de Português. É igual a um diretor da Polícia Judiciária portuguesa. É igual a um primeiro-ministro. É igual a um presidente da República de Portugal. Aqueles que andam a meter lume na floresta são a mesma presidente da República. Eles são a mesma um procurador-geral da República. Pessoas que destruem Portugal. Pessoas que destruem a verdade. Pessoas que procuram meter os criminosos no poder. É isso que está acontecendo na Portugal nesse momento. Portugal nesse momento deve pedir perdão ao mundo. Porque aqui se faz, aqui se paga. Portugal era um país que estava preparado para destruir todos os imigrantes. Nesse momento, a natureza fala. A natureza chama essas pessoas da atenção. Como é que é possível? Nós não podemos lamentar muito. Temos que meter um ponto de interrogação. Quando nós vemos Portugal a queimar, nós não podemos lamentar. Porque existe uma coisa que diz: Deus fala. Deus sabe o que eles fazem. É com esse motivo, se você acredita na Deus, é com esse motivo, se você acredita, mas justiça divina é mais forte, nesse momento, André Ventura, Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa, Procurador-Geral da República, Diretor da Polícia Judiciária, cometeu um dos maiores crimes contra os imigrantes. Nem tribunais constitucional de Portugal aprovou essa lei, incluindo o Presidente da República Portuguesa. Lutar contra o imigrante, lutar contra quem trabalha, criar lei contra quem trabalha, contra quem procura sobreviver. Não é o homem que pode responder, é a natureza, é o juiz. O juiz está em cima de ser humano. Diz Deus. Deus sabe o que ele faz. É por esse motivo eu quero chamar a atenção a todos. Não lamenta tantas coisas. Não lamenta sofrimento que a própria natureza que causa. Lamenta sofrimento que o próprio homem que causa. Isso que é perigoso. O sofrimento de natureza é um sofrimento legal, é um sofrimento bem-vindo, porque a natureza sabe o que ele faz. A natureza não é um traidor, não é um vingador. A natureza é uma realidade. Mas o pior que há é quando o homem faz crime para destruir o homem. É quando o homem cria criminalidade para ganhar dinheiro. Cria criminalidade para infectar aqueles que trabalham, aqueles que falam a verdade, aqueles que lutam para os seus direitos. Isso é muito mais triste do que o sofrimento da natureza. A natureza não é vingativo. A natureza não é racista. A natureza não é um assassino. A natureza é uma verdade. Aquilo que o Presidente da República Portuguesa, aquilo que o Procurador-Geral da República Portuguesa, aquilo que o Primeiro-Ministro português estão a fazer nesse momento é um dos crimes mais tristes do mundo. A natureza fala para eles.
natureza fala para eles. Como é que é possível, nesse momento, como eu tenho prova, sei o que é que eu estou a falar, sei o que é que está em causa, como é que eu vejo para o primeiro-ministro de Portugal nesse momento? Como é que eu vejo esse homem? Esse homem tem duas caras. Nesse momento, é um homem criminoso e ao mesmo tempo é responsável da criminalidade. Como é que é possível? Senhor Montenegro, o senhor cria lei, o senhor e André Ventura, vocês são assassinos. Vocês sabem muito que bem o que é que vocês fizeram, o que é que vocês querem esconder. E o senhor hoje é chamado para explicar aos portugueses por que Portugal está debaixo de chama. Senhor Primeiro-Ministro, senhor Procurador-Geral da República, senhor Presidente da República, a Papa que vocês consideram sinal de Deus, vocês são colega, vocês são amigo, vocês são sócio. Eu pergunto, se nesse momento o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República, se eles continuam com consciência normal, eu pergunto, vocês acreditam em Deus? Vocês acreditam em Deus? O maldade que o Primeiro-Ministro está a fazer na Portugal. O maldade que o André Ventura está a fazer contra os inocentes. Meter criminalidade, falsificar processos falsos, falsificar informações erradas contra os imigrantes, para destruir os imigrantes, para acabar com os direitos dos imigrantes, para maltratar, prender, matar os imigrantes. Nesse momento, o que André Ventura pode dizer sobre essa duas situações? As pessoas que andam a trabalhar na justiça e as pessoas que andam na floresta. As pessoas que andam na floresta a incendiar a floresta e as pessoas que andam na justiça a incendiar a justiça. Isso é verdade. Aquilo que o Montenegro nunca vai explicar. O que é Portugal nesse momento? A situação de Portugal nesse momento. Nesse momento, o Presidente da República Portuguesa e o homem mais criminoso do mundo, ele não fala aos portugueses a verdade. Ele não explica aos portugueses o problema que Portugal tem nesse momento. O Presidente da República Portuguesa sabe muito que bem que incendiar as florestas é crime. O Presidente da República Portuguesa sabe muito que bem que falsificar informação errada para criminalizar outras pessoas também é crime. Aqueles que querem condenar aqueles que meteram lume na floresta, eu pergunto, eles têm condições de condenar os criminosos? Eles têm condições de condenar aqueles que meteram lume na floresta, sabendo que eles estão a falsificar os processos para destruir os imigrantes? Estão a ver várias criminalidades falsas no sistema para destruir os imigrantes? Estão a usar as crianças para condenar os imigrantes? Estão a usar as próprias mulheres para condenar os homens imigrantes? Estão a usar os próprios filhos de imigrantes para condenar os imigrantes? Eu pergunto ao senhor Procurador-Geral da República Portuguesa. Nesse momento, o senhor é aquele que está a incendiar a floresta. Qual de vocês são mais criminosos, assassinos de merdas? Vocês que andam na justiça, vocês que têm poder na justiça, qual é a criminalidade que é mais criminalidade do que vocês que estão a trabalhar na justiça? Vocês que estão a pegar as crianças dentro do sistema para criminalizar os homens. Vocês que estão a obrigar as mulheres a criar um processo contra o homem para criminalizar os homens. E vocês não são criminosos. Vocês não são perigosos na sociedade. Destruir a justiça e incendiar as florestas são criminalidade a sério. Senhor Presidente da República, o senhor é responsável da criminalidade que o próprio André Ventura está a plantar em Portugal. Como é que é possível, nesse mundo que nós estamos, as
As pessoas incendem as florestas. As pessoas chegam no tribunal, falsificam documento, ou verba criminalidade que nem existe. Contrata o hospital para fazer criminalidade. Pegar crianças para fazer criminalidade, para condenar outras pessoas. Cabo-verdianos, portugueses. Nesse momento, eu gostaria que todas as pessoas apreciassem aquilo que eu estou a falar. Eu falo com prova. Nesse momento, todos os portugueses, todos os cabo-verdianos, todo mundo lamenta o incêndio na Portugal. Várias pessoas podem ser condenadas. Várias pessoas podem ser arguídas. Mas eu pergunto, as pessoas que estão a incendiar as florestas são mais criminosos do que o senhor Procurador-Geral da República Portuguesa? As pessoas que estão a incendiar as florestas são mais criminosos que o diretor da Polícia Judiciária de Portugal? Eu pergunto. Eu não estou na rede social para ganhar fama nem para ganhar dinheiro. Eu estou na rede social para esclarecer a verdade. Esse senhor Procurador-Geral da República Portuguesa, esse senhor diretor da Polícia Judiciária Portuguesa, devia estar preso junto com as pessoas que estão a incendiar as florestas, porque esse senhor Procurador-Geral da República Portuguesa e senhor diretor de Polícia Judiciária Portuguesa cometeram um dos maiores crimes do mundo. Falsificar informação errada. Contratar os criminosos para fazer criminalidade no nome dos outros. Verbal criminalidade no nome daqueles que trabalham. Senhor Procurador-Geral da República, senhor diretor da Polícia Judiciária, eu chamo António Tavares Gomes. Tenho nacionalidade portuguesa. Dirige para qualquer país na Europa através de a nacionalidade. Mas eu pergunto, qual é o objetivo principal da alteração da lei da nacionalidade? Senhor André Ventura, qual é o motivo verdadeiro da alteração da lei da nacionalidade? Se o Tribunal Constitucional aprovava a lei, eu era o primeiro imigrante a ser expulso ilegalmente, a ser expulso por criminalidade do Procurador-Geral da República, por criminalidade do diretor da Polícia Judiciária. Mas como eu disse a vocês, ninguém ainda está informado do verdadeiro motivo da alteração da lei da nacionalidade. O senhor Procurador-Geral da República Portuguesa, nesse momento ele devia estar preso junto com o Presidente da República Portuguesa. Porque eles não esclareceram os portugueses a verdade. Eles têm um Portugal hoje cheio de chama, porque os criminosos ainda é protegido. Quem mete lume nas florestas? Quem anda a verbal criminalidades de outras pessoas dentro do sistema da justiça? Quem anda a dar informação errada para criminalizar os imigrantes? Quem anda a verbal criminalidade no nome dos imigrantes? Senhor Procurador-Geral da República, senhor diretor da Polícia Judiciária de Portugal, os vossos lugares, as vossas casas, é onde que os inocentes estão lá guardados. Vocês são criminosos, vocês são assassinos, vocês são bandidos. Vocês estão a destruir Portugal de toda maneira. Hoje Portugal não é dos portugueses, Portugal não é dos imigrantes. Há pouco dia que vocês estavam a organizar uma armadilha. Armadilha contra os imigrantes. A natureza fala. A natureza queima Portugal. A natureza, quando nós estamos a falar de natureza, estamos a falar de Deus. Deus não se brinca. Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe quem Ele chama, quem Ele defende, quem Ele queima, quem Ele manda embora, quem Ele mata, quem Ele ressuscita. Deus sabe tudo. É com esse motivo, não tenho medo de estar na rede social todo dia. Eu quero chamar as pessoas de atenção daquilo que eu sei, daquilo que eu passei. Nesse momento, eu vejo Portugal como se fosse uma armadilha. Uma arma contra eles mesmos. Como é que é possível? Portugal a organizar. Como é que é possível? Nesse momento, Portugal a organizar uma criminalidade, uma armadilha contra os imigrantes. De repente, Portugal está em chama. Senhor Primeiro-Ministro, se o senhor entrou no poder
através de criminalidade, a criminalidade está a bater na porta do Senhor. É como disse desde a primeira hora. Nunca um homem que usa a criminalidade para chegar ao poder consegue governar até o fim. Não há nenhum ser humano que consegue beneficiar, lucrar ou sentir bem com o mal. É com esse motivo que eu estou a chamar as pessoas de atenção. Eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo de esclarecer isso todos os dias. Eu quero também deixar uma mensagem ao Presidente da República Portuguesa, junto com o Presidente da República Cabo-Verdiana. Isso é uma vergonha internacional ver um Presidente de Cabo Verde aqui em Portugal. Cabo-verdianos e portugueses, se eu fosse um guinense, vocês podem ver uma coisa aqui bem claro. Se eu fosse um guinense, o presidente de Guiné impedia todos os portugueses entravam na Guiné. Se eu fosse um guinense, com esse processo que está a decorrer, com esse processo que está a ser investigado, o presidente de Guiné impedia os portugueses entrar na Guiné. Isso é um processo a sério. É um processo que destrói direitos do ser humano. Destrói direitos do ser humano. Dos imigrantes. Se eu fosse um angolano, mesmo que Angola pode ter um ditador, mas ele, um presidente de Angola, chamava Portugal a atenção. Se eu fosse um angolano, o presidente de Angola chamava Portugal a atenção. Se eu fosse um guinense, um presidente de Guiné chamava Portugal a atenção. Se eu fosse um santomense, o Santomé chamava Portugal a atenção. Essa criminalidade não é criminalidade de brincadeira, não. É uma criminalidade que já levou ao afastamento de um primeiro-ministro. Uma criminalidade que já levou ao afastamento de procurador-geral da República. Uma criminalidade que o próprio Portugal quer alterar a lei da nacionalidade. Não há. Cabo-verdianos portugueses, não há nenhum país que aceita um tráfico disso. É só Cabo Verde. Só Cabo Verde que Portugal pode dizer que Cabo Verde tem 2 cabo-verdianos a usar um passaporte português. Se fosse eu, um guinense, o presidente de Guiné chamava Portugal a atenção para explicar qual guinense que continua a viver na Portugal escondido. Isso é um uso de poder, é um abuso de poder e um uso de poder. É com esse motivo que eu estou a chamar todas as pessoas de atenção. Não importa o Presidente da República, não importa o Procurador-Geral da República, não importa o Diretor da Polícia Judiciária. Nesse momento, aquele senhor que falsificaram o passaporte português, aqueles senhores que verbaram criminalidade de outras pessoas no meu nome, essas pessoas são muito mais criminosos daqueles que andam a meter floresta a lume. Mas o André Ventura nunca falou nisso. O primeiro-ministro nunca falou isso, que isso é um crime muito mais grave do que se incendiar as florestas. O presidente da República, Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, nunca falou que no sistema de Portugal existe 2 cabo-verdianos usando um só passaporte, usando só um número contribuinte, um cartão cidadão. E filho desses 2 Antônio, ninguém sabe quem é pai verdadeiro. Porque filho dele está tudo no meu nome. Criminalidade dele está tudo no meu nome. Eu pergunto, vocês estão a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Ou vocês ouçam só aquilo que eu falo de palavrões? É isso que eu estou a dizer. Os portugueses e os cabo-verdianos. Portugal deve assumir e Portugal deve responsabilizar esse grande crime. Porque se eles não sejam responsabilizados nesse momento, aquilo que eu quero deixar é uma mensagem para o Presidente da República de Cabo Verde. Se nesse momento Portugal não seja responsável, responsabilizado para esses 2 Antônio, que só tem um passaporte, só um cartão cidadão, eu pergunto, quando nós estamos a falar dos direitos de criança, quando nós estamos a falar
de lei, de alteração da lei de nacionalidade. Eu pergunto a todos os portugueses, qual é o motivo verdadeiro? Eu sou o único imigrante a relatar isso na rede social. Não há nenhum outro motivo de alteração da lei de nacionalidade, se não é esse o meu motivo. O motivo principal da alteração da lei de nacionalidade é que Portugal ainda não consegue explicar como é que um criminoso que tem um mandato de captura de Cabo Verde continua a viver na Portugal, a fazer várias criminalidades, ainda preso usando um passaporte português. É com esse motivo que eu estou a dizer. As pessoas que estão a admirar Portugal a incendiar, as pessoas que estão a admirar o que aconteceu com São Vicente, eu quero chamar vocês a atenção que quando vocês admiram mais, que vocês não acreditam que isso é uma realidade, vocês tentam esconder tudo isso. Depois de amanhã, vocês dizem, eu acredito em Deus. Afinal, o que é Deus? Deus sabe o que eles estão a fazer. Deus sabe o que está para vir. O Deus sabe o que aconteceu antes. Quando vocês falam de Deus, Deus um dia fala, um dia ele pode falar. E se Deus fala para que outras pessoas percebam, e tu vais para corrigir Deus, tu vais dizer, povo, que isso é um erro do homem, de Deus, de natureza. Eu pergunto. Eu não tenho medo hoje. Sinto orgulho da minha luta. Sinto bem daquilo que eu estou a falar todos os dias. Sinto bem como eu estou a ver hoje um primeiro-ministro a responder na parlamento o motivo do incêndio em Portugal. Cabo-verdianos e portugueses, vocês que estão por detrás dessa criminalidade, vocês não estão a destruir esse António Tavares Gomes sozinho, não. Vocês estão a destruir Portugal. Vocês estão a destruir os imigrantes. Vocês estão a destruir os próprios portugueses. Vocês estão a destruir a paz. Vocês estão a destruir a justiça, que é fundamental. Vocês estão a destruir a confiança, que era a nossa honestidade. E vocês estão a destruir o futuro de Portugal. Portugal, hoje, é um país que deve ser estudado por várias criminalidades. Infectar imigrante. Infectar imigrante. Sabendo que Portugal é país de imigração. Cabo-verdianos e portugueses, eu não tenho medo das respostas que podem vir amanhã. Eu tenho medo que vocês podem ser surpreendidos como foi surpreendido das pessoas que estão a morrer na floresta, das pessoas que estão a morrer debaixo d'água em Cabo Verde. Vocês estão surpreendidos. Vocês estão a ser surpreendidos. Mas eu sempre avisei, sempre estou cá para informar as pessoas. Cabo-verdianos e portugueses, às vezes eu falo uma coisa muito mais daquilo que é o meu pensamento. Para chamar as pessoas a atenção. Que eu estou vivo, que eu estou a falar, que eu tenho uma raiva, que estou bloqueado, que eu estou preso, que estou vivo com esperança. Às vezes eu falo as coisas no ar para as pessoas julguem, para que eu perceba o pensamento de cada um. E é uma coisa que é muito importante. Cada um cabo-verdianos, cada um português, merece saber a verdade. Para que vocês perceberem a verdade, para que vocês perceberem a minha luta, é preciso isso acontece com vocês um dia. É preciso que um dia vocês tenham uma família que entra no hospital, que pode sair com saúde, e foi uma família que entra no hospital, para que vocês perceberam a minha luta, de maneira que pode fazer vocês perceber a verdade. É um dia para que vocês tenham uma família que apanha um acidente, simplesmente parte um pé, de repente vocês ouvem dizer que a família já morreu e foi fazer um autópsia. Afinal, através de órgãos, através de criminalidade, através de dinheiro, através de negócio, a tua família não ia morrer. Mas ele morreu porque
Há criminosos que precisam de órgãos. Há pessoas que esperam na porta do hospital para pegar um órgão e ficar rico de um momento por outro. Isso é um exemplo. Não é uma realidade. É um exemplo que eu quero dar a vocês. Para que vocês perceberem a minha história. É preciso um dia para isso acontecer com a vossa família. De repente, vocês ouvem dizer que as vossas famílias já morreram. Afinal, era simplesmente para tirar um órgão para entregar os brancos. Para entregar aqueles que têm dinheiro. Para defender aqueles que estão a cometer o maior erro do mundo. É isso a minha história. É um exemplo que é igual à minha história. Eu estou numa luta vários anos. Eu ganhei várias vezes os tribunais. Mas como eu sou cabo-verdiano, o meu presidente e o meu primeiro-ministro são traficantes, eu não tenho valor na Luxemburgo. Eu posso ser assassinado, como eles estão a fazer nesse momento. Eles podem chegar na minha casa, tomar o meu filho, tomar o meu carro, tomar todas as minhas mobílias e mandaram-me prender no hospital, ou mandaram-me prender na prisão, ou mandaram matar-me. Isso pode acontecer a qualquer hora, porque eu sou cabo-verdiano. Eu sou filho de um presidente, de um primeiro-ministro criminosos. Portanto, eu não tenho valor na Europa. É com esse sentido que eu pergunto. Você sente o moral de um presidente de Guiné? Você sente o moral de um presidente de Angola? Cabo Verde não tem esse moral. Cabo Verde não tem esse moral. Mas se eu era o filho de um Guiné, o próprio presidente da Guiné impedia os portugueses entravam na Guiné. Isso é crime a sério. É crime a sério. Agora, para que todos os cabo-verdianos percebam aquilo que eu estou a dizer, para que vocês perceberam melhor, é um dia, quando vocês encontram as vossas famílias aberto de cima para baixo, sem nenhum órgão, aí vocês vão perceber a minha luta. Isso é um sinal, é um aviso. O que eu tenho hoje dentro da minha mão? Eu não fiz crime. Por que eles verbaram criminalidade no meu nome? Essas pessoas que verbam criminalidade no nome das pessoas que falam a verdade, ou no nome de pessoas que estão a ver a verdade, essas pessoas têm coragem de vender criança. Essas pessoas têm coragem de matar as crianças e tirar órgãos para entregar a outras pessoas. Essas pessoas são pessoas criminosos, são pessoas em cima de criminosos. Mas é preciso nós percebemos essa história bem. O que significa a minha luta? Por que existe uma investigação em Portugal? Por que existe alteração da lei da nacionalidade? Por que António Costa fugiu? Por que a doutora Lúcia Gaga fugiu? Então, é uma mensagem para vocês. Se vocês não perceberam a minha luta, se vocês não perceberam por que eles verbaram criminalidade no meu nome, por que eles verbaram filho de outras pessoas no meu nome, por que eles verbaram criminalidade e dívidas no meu nome, por que eles falsificaram o meu passaporte, por que eles falsificaram o meu cartão cidadão. E essas pessoas não são criminosos, e essas pessoas têm poder de criminalizar as pessoas que estão a meter fogo nas florestas. Isso é uma mensagem para todos os portugueses. Reflete bem. Até já, eu desejo um bom fim de semana a todos.